Largada para mais um podcast do Botequim GP, onde eu, Will Bueno e mais 5 bacharéis fãs de Fórmula 1 trocamos uma ideia toda semana sobre esse esporte. E hoje nós vamos falar sobre o Halo, como quiser, né, que esse dispositivo que foi colocado na Fórmula 1 em 2018 e já podemos aqui fazer uma análise se ele criou muita polêmica e podemos fazer aqui uma análise se é um dispositivo que veio para ficar, se agradou os fãs, se ele já deu resultado. Tudo isso que nós vamos analisar hoje. Então, Halo, segurança, polêmica, é o que vamos falar hoje a partir de agora. E para começar, vamos aqui primeiramente apresentar os nossos participantes de hoje. E o nosso participante que é do nosso time fixo aqui do Botequim GP, Marcelo Hennickel, boa noite, seja muito bem-vindo mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Botequim, cabeças de gasolina. Vamos aí para um tema, digamos assim, polêmico, né? Hoje talvez nem tanto, mas pra época, meu amigo, olha, até eu não gostei desse troço, viu? Mas a gente vai conversar muito sobre isso ainda. Com certeza. E hoje também nós temos aqui um convidado especial, é um integrante ali do grupo do WhatsApp do Botequim GP, que foi convidado a participar. Então, olha só, tá vendo? O podcast do Botequim também tem pessoas de fora aí que podem participar de vez em quando. Foi convidado aqui pelo nosso Marcelo Hennickel, que foi quem sugeriu a pauta de hoje. Então, eu dou as boas-vindas aqui pro nosso amigo Paulo Roberto, mais conhecido como Papo. Papo, seja muito bem-vindo. Boa noite, Will, boa noite, Marcelo, obrigado pelo convite. Para mim ainda é polêmico, eu estou voltando à Fórmula 1 agora depois de muitos anos, décadas de ausência, e quando eu esbarrei naquela visão, de início eu fiquei chocado. E claro que eu entendi o motivo, de pronto eu entendi o motivo daquilo, então é polêmico e eu gostaria de comentar as minhas impressões de uma pessoa que está acompanhando a Fórmula 1 desde a década de 70 e esbarrou nisso de repente. Tá certo, isso aí vai ser bem interessante, né? Essa visão, como você mesmo falou, né? Esse susto, né, que você tomou aí quando viu todas essas mudanças e mais especificamente sobre o Halo ou Halo. Eu vou falar Halo aqui, tá, pessoal? Eu não vou falar Halo, eu vou falar Halo, que é o jeito mais fácil da gente se referir aqui em português. Mas antes da gente começar a falar sobre o assunto de hoje, só quero convidar todos vocês aí que estão nos ouvindo a curtir o nosso podcast nas redes sociais, a seguir o nosso podcast aí no seu agregador de podcast. Se você está ouvindo esse podcast no YouTube também, inscreva-se em nosso canal no YouTube. Se você não conhece o nosso canal, siga nosso canal no YouTube, no youtube.com/botequimgp. Também curta nossa página no Facebook, no facebook.com/botequimgp. Também siga-nos no Twitter, no Instagram, no @botequimgp. E se você quiser fazer, assim como o Papo ali, que participar do nosso grupo do WhatsApp, é só mandar uma mensagem pra gente no 47991880879 que a gente te adiciona e você pode também participar ali e participar das nossas discussões, das nossas tretas, das nossas conversas. E é isso aí. Bom, então a primeira pergunta é assim, né? Quando o Halo chegou, todo mundo ficou pensando, pô, mas isso é um dispositivo, uma sandália Havaianas, que inclusive, né, isso foi até usado, né, até a própria Havaianas genialmente, né, fez um merchandise ali com acho que foi a Force India, se eu não me engano. Então, primeiramente, assim, ó, vamos falar, né? Marcelo Hennickel, o que é o Halo? Explique para nós aí, pro ouvinte que assim como de repente o nosso amigo aqui, o nosso amigo Papo, o nosso amigo Paulo Roberto, que
ficou fora da Fórmula 1, de repente ligou a televisão, viu aquele troço lá. O que é? Explique pra nós. Halo é um equipamento de segurança que consiste em proteger mais o piloto. Só que o que acontece? Ele no começo gerou uma péssima impressão, porque se for ver bem, o desenho, o desenho dele lembra bem mesmo uma tira de um chinelo, né? E foram feitos testes, né, com outros dispositivos, né, como o escudo, o shield, né, o aeroscreen, mas o Halo é o que se tornou mais eficiente para a categoria, né? E se eu não me engano, acho que foi em 2016 que ele foi colocado pela primeira vez como um teste na Mercedes do Nico Rosberg, né? Ele correu, acho que no GP da Bélgica. Né, me corrija se eu estiver errado, porque o Will, querendo ou não, ele é a minha voz da consciência, né? Confesso que eu não me lembro desse detalhe, mas enfim. O Rosberg correu com o Halo instalado. Muita gente falou, vai atrapalhar a visão, porque não sei o que, deixou o carro feio, mas o Rosberg nem se queixou do dispositivo, pra ele não atrapalhar nada. E também acho que isso porque naquela época que ele foi introduzido, né, como um teste, ele era, a parte central dele, a base central dele, era 15 milímetros, né, 1,5 cm maior do que hoje. Então, se aquele ali não atrapalhou, hoje o modelo atual definitivamente não atrapalha também. Valendo lembrar que, não sei se vai lembrar disso, o Papo vai lembrar, no fim dos 90 pro começo, no fim dos 80, do começo para os 90, os carros de Fórmula 1 tinham uma antena na frente da cara do piloto, que acho que é para melhorar a transmissão, acho que era para transmissão do rádio, né, transmissão via rádio de piloto para o paddock, né? Para a equipe. Fala, Papo. Foi isso, inclusive foi para acabar um pouquinho com aquelas confusões que as placas estavam fazendo, e não atrapalhou em nada, não aumentou a quantidade de acidentes, que continuou grande, porque era grande mesmo. Porque se for ver bem, o que acontece, até 94, 95, o ombro do piloto ficava exposto, extremamente exposto, entendeu? Verdade. Aí eles subiram o cockpit, né? Acho que não sei se foi em 96, 97. Eles subiram o cockpit, né? Que vai até mais ou menos a altura do queixo do piloto, né? O capacete do queixo do piloto. 4 anos depois colocaram o Hans, acho que 2002, né? Colocaram o Hans, né? Veio o Hans, né? Que na Fórmula Indy já era usado na NASCAR, mas enfim, os carros, conforme o design deles vai modernizando também, a segurança tem que aumentar, porque também não adianta ser um carro bonito, cheio de estética, elegante, aquela coisa futurista, nossa, que lindo, né, que fino, mas não traz segurança nenhuma. Que nem, por exemplo, os carros dos anos 50, eu acho um charme à parte. Dos anos 50, 60, lindo, maravilhoso. Mas as baratinhas? As baratinhas, exatamente. Só que tem aquela tretinha, né, meu amigo? Bateu, provavelmente a chance de você morrer é 60%, filho. Os caixões sobre rodas. Era um charuto de metal com rodas. Caixão sobre roda, exatamente. Não sei quem que falou. Charuto, mas não é um caixão. A possibilidade de morrer realmente era muito grande. Tem um comentário do Fittipaldi quando o Senna morreu, que parece que ele falou que se o acidente tivesse ocorrido com um carro de Fórmula Indy, o Senna não teria morrido. A segurança já era um pouco maior dos carros de Fórmula Indy naquela época. Pra você ver, né? Por incrível que pareça, né? Uma categoria, digamos, nacional e, digamos assim, com um orçamento bem menor, né? Do que a Fórmula 1. Restrita aos Estados Unidos, com um nível de acidente maior. Uhum. Não, mas tem uma coisa também, viu? Só para acrescentar, o pacote aerodinâmico
dos carros da Fórmula Indy é padronizado para todos. Isso é verdade. Todas as equipes têm que usar a mesma aerodinâmica. Agora na Fórmula 1 não, como é um campeonato de construtores, né, fabricantes, construtores, cada equipe tem o seu dentro do regulamento imposto pela FIA. E bom, a gente, né, falando do halo, você chegou a citar ali, né, alguns outros dispositivos, né, que foram testados e até fazendo esse link aí com a Fórmula Indy. Eu não sei se o papo, não sei se você quer falar também sobre isso, mas enfim, deixo a pergunta aí deixo aberto aí para quem quiser falar, né? Sobre, assim, você citou o Hans também, né? Que foi bem muito antes, o próprio a própria visão ali lateral, né? Que foi aumentada, né? A proteção lateral, no caso, foi aumentada. Quais foram, assim, né, falando antes da gente analisar, né, se o halo foi bom ou ruim, mas quais outros dispositivos, né, foram testados ali antes de ser definido, né, que ia ser o halo que ia ser implementado na Fórmula 1? Foram testados, né, o Shield, né, que era tipo um escudinho, até você falando assim, ele parece até um pouco com aquele... Na McLaren, acho que de 88 a 91, tinha, né, sei lá, um negocinho que parecia um vidro ali, né, na frente, Eu né? achava que era um vidro. Will, deixa eu ver aqui, é que eu tenho a miniatura, né, da McLaren eu também de 88. Tenho, tô olhando pra ela, inclusive, de 91 eu tenho aqui, tô olhando pra ela, que tem assim, da Tag Heuer ali, né, mas foi testado isso, né, e esteticamente era até mais bonito, né, mas, sim. Enfim, né, por que não foi aprovado, né, isso? Não, porque assim, Will, ele não foi aprovado, porque o que acontece, como a pressão de ar do carro de Fórmula 1 é diferente do da Fórmula Indy, porque se eu não me engano, tá? A pressão, ele vai para cima da cabeça do piloto na Fórmula 1. Na Indy, ele vai para lateral do carro, ou seja, porque do carro da Indy, se eu não me engano, é mais largo, mais chato, porque e o pneu da Indy, se eu não me engano, é mais estreito, porque eles são otimizados para pista oval. Agora a Fórmula 1 é para pista mista, né, reta, com curva e tal. Mas assim, como a pressão de um carro de Fórmula 1 é diferente, ele teria que ter uns 25 graus inclinado a mais, né? E o Sebastian Vettel, ele correu acho que umas 2 voltas com esse dispositivo. Eu achei que ele tinha corrido 50, 60... Só que bastou 2 voltas para ele passar mal. Ele passou muito mal, teve tontura. Deu 2 voltas e já desistiu. Falou, não, vamos parar, vou voltar, não tô conseguindo. É o famoso, como é que é, efeito aquário. Aí, na Indy, ele foi testado no carro do Scott Dixon. E vamos dizer assim que deu mais certo. Né? O Dixon não passou mal. Só que, em compensação, ele sentiu mais calor dentro do cockpit e o capacete dele vibrava muito mais do que o normal. Né? Isso, querendo ou não, atrapalha um pouco na pilotagem. Né? E lembrando que, claro, o aeroscreen sim, é muito bonito, mas se vê no carro de 88, 91... Ele é cortado, né? Agora o Shield, esse recente que foi testado, acho que em 2015, 2016, com o Vettel, ele é um pouco maior, ele vai tipo até a cabeça do piloto. Valendo lembrar que o cockpit, naquela época, né, 88, 91, até, ele era mais baixo, né? Agora não, ele tá grande para não expor muito a cabeça e o ombro do piloto, né? Como eu disse há poucos minutos atrás, né? Antigamente os carros de Fórmula 1, o ombro, até parte do peito do piloto ficava exposto. Exatamente, né? E o que foi muito discutido na época, assim, né? Falado na época, tem um barulho aqui que eu vi que meu filho acabou de jogar
uma coisa no chão aqui, mas tudo bem. Opa! Ele sempre gosta de participar, ele sempre participa das lives e agora tá querendo participar do podcast também, né? Mas tudo bem. Mas então, a gente tava falando muito que foi comentado na época, né? Assim, a gente tá, antes da gente definir aqui a nossa opinião sobre o dispositivo, se valeu a pena ou não, enfim, se nos agrada ou não, a gente tá meio que contando a história, né? E muito que foi falado na época era assim, em quais situações que o halo, acidentes assim que aconteceram, que ele salvaria a vida do piloto ou diminuiria os danos do piloto, né? O Severt, tem também, foi decapitado, tem também acho que o Helmut Cunning, esse aí mesmo. Falou do acidente do Felipe Massa, falou do próprio acidente do Senna, até inclusive teve, né, esse ano, né, o acidente do Hülkenberg, né, que ele ficou de cabeça para baixo e não teve muito, não teve como sair, né, vamos dizer assim, né, ficou ali, esse era o grande medo, né, porque o halo ele não sai, né, ele é uma peça fixa, não sai. Eu fiquei aliviado nesse acidente por causa do halo. Acho que se não tivesse o halo, ele teria morrido. Mas você falou uma coisa que eu não tinha pensado. E se o carro pegar fogo com ele de cabeça para baixo? Foi o caso do Hülkenberg, né? Esse caso do Hülkenberg foi isso, né? Não o do... Acho que você confundiu com o do Leclerc, né? Tô falando esse ano do Hülkenberg, que ele capotou, ficou de cabeça para baixo e o carro começou a ameaçar pegar fogo. Né, e foi realmente, sempre foi o grande questionamento, né, da implantação dele ou não, né? O problema principal, eu acho que vocês estão tentando conciliar, eu não estou nem pensando na estética, porque eu acho que a vida do piloto é mais importante. Mas você tem que conciliar, isso é uma opinião de leigo, aerodinâmica e segurança. E é meio difícil de você fazer as duas coisas. E acho que infelizmente você tem que tentar com tentativa e erro. O problema todo é que quando você erra, alguém morre. Esse é o problema. E no caso dos acidentes mais recentes que nós tivemos, né? O do Felipe Massa com a mola, né? Que acertou seu capacete, e o acidente do Júlio Bianchi, né? Um acidente bizarro, né? Que ele bateu num trator, né? Então, nesse caso, o que a gente tem para dizer, quais foram os dados ali que nós tivemos desses dois acidentes especificamente que fizeram com que, no caso do Felipe Massa, o acidente o halo evitaria a mola de bater no capacete, e no caso do Júlio Bianchi, se ele batesse no trator com o halo, faria alguma diferença no resultado final? Salvaria a vida dele nesse caso? Então, pelo que eu vi, Will, no caso do Felipe Massa, sim. Por quê? Porque na época que estava introduzindo o halo, foram feitos testes, simulação com computação gráfica da velocidade e projeção da mola contra a cabeça do Felipe Massa. Que, não sei se vocês vão até lembrar, a força foi tamanha que se equivale a um tiro, ou seja, o Felipe Massa tomou um tiro na cabeça e sobreviveu. Exato. Entendeu? A mola, eles fizeram projeções de alguns graus para a esquerda, direita, para cima e para baixo, e na maioria dos casos o halo salvaria, sim, ele não seria atingido se tivesse o halo naquela época. Na maioria dos casos, né, tipo, agora vamos fazer o caso 15 graus para a esquerda, 15 centímetros para cima. Na maioria dos casos, o Felipe Massa, sim, seria salvo do acidente e, consequentemente, da lesão que na minha opinião, declinou com a carreira dele, depois desse acidente. Assim como o Nelson Piquet em 87 em Imola, que aquele acidente também mudou muito ele, né? Ele passou a pilotar de um jeito mais diferente, né? E ainda assim conseguiu ser campeão naquele ano. Mas aquele acidente foi determinante na carreira do Felipe Massa, né? Agora, falando do Bianchi, no caso dele não. Eu acho que o desfecho provavelmente seria o mesmo,
Porque, como você falou, um acidente bizarro, um trator que nem era pra estar lá, né, como diz, um corpo estranho, né? E a força do impacto foi assim tão grande assim que arrancou o Santo Antônio do carro como se fosse um papel, né? Rasgou um papel assim, tchum, uma faca quente na manteiga, sabe, essas coisas aí. Foi, pum, entendeu? Ou seja, se destruiu o Santo Antônio, porque o carro Fórmula tem o Santo Antônio por dentro, né? Se destruir isso aí, cara, provavelmente o ralo não ia salvar ele. Não o salvaria. Né? Talvez o desfecho teria sido mesmo. E agora falando, né, assim, ó, bom, a gente fala dos acidentes passados, mas nós tivemos, né, o acidente, digamos que ele já foi testado, né, o acidente do Charles Leclerc ali com o Fernando Alonso, né, dá para se dizer então que o halo passou no teste? Passou. Porque aquilo que o Papo falou, né? A vida em primeiro lugar. O carro pode até ficar mais feio, menos estética. Cara, na boa, foda-se a estética. A vida do piloto é muito mais do que isso, muito mais do que uma vitória, muito mais do que um título, entende? E passou sim, e é um dispositivo de segurança comprovadamente e altamente resistente. Posso acrescentar uma experiência pessoal? Claro. Nessa sua observação? Sim. No dia 1º de maio desse ano fez, né? 25 anos da morte do Ayrton Senna. Bom, muita gente hoje, vamos dizer assim, quem tem 30 anos, tinha 5 quando o Ayrton Senna morreu. O que uma criança de 5 anos vai lembrar? Tá, eu nasci em 66. Eu vi o Fittipaldi ser campeão, mas eu tenho vagas lembranças. Eu me lembro mais, assim, com mais perfeição dele na Copersucar. Então, muita gente hoje, adulto, pai, não lembra muito bem do que aconteceu naquela época. E, assim, não existe nada que deixe um gosto mais amargo na boca do que você ver um esportista que você admira morrer no esporte que ele está praticando. Como, por exemplo, esses jogadores que morreram de infarto fulminante em campo. Sim. Né? E eu me lembro que eu fiquei chocado, meu pai ficou chocado, meu irmão ficou chocado. À tarde daquele domingo, quando eu cheguei na casa da minha namorada, as primeiras palavras que ela falou para mim foram: eu nunca mais assisto Fórmula 1. E eu acredito que muita gente tenha falado ou pensado a mesma coisa, porque é chocante. Então é isso que a Fórmula 1 visa evitar. Eu fiquei revoltado com as mudanças que eles fizeram, porque acabaram com a competitividade. Claro que eu falei isso nisso, fiquei realmente, ainda estou. Mas eu considero aceitável, porque ninguém quer ver um piloto morrer, é um ser humano. Ele tá... Nós nem sabemos o que ele está fazendo para poder estar ali dirigindo. Muitos pilotos que começam como segundo pilotos, eles pagam para estar lá. E sabe lá Deus de onde que eles tiram dinheiro. O James Hunt se endividou, o Niki Lauda se endividou. Se eles não tivessem conseguido se sagrar campeões, eles estariam endividados até hoje. Morreriam com dívidas. E assim, ó, e até isso que você acabou de falar, do que você falou aí, é exatamente, né, o motivo que a gente chamou você para participar daqui hoje, né? Porque você é um cara que teve esse choque, né? Ou seja, do que você falou, cara, você vê um esportista morrendo fazendo a sua profissão, né? O que ele deveria, por mais que a gente saiba, né? Assim, a gente ouve muito os caras, tem um ralo, não sei o que, coisa feia, Fórmula 1 é isso mesmo, tem que arriscar, o piloto, o risco faz parte, não sei o que, aquela coisa toda, e criticando, né? Criticando o dispositivo simplesmente pela estética. E é isso que você falou, dane-se a estética. Eu também acho, eu acho o halo a coisa mais horrível do mundo. É horrível. Assim, o carro de Fórmula 1 ficou horroroso, né? Com aquele troço ali. Mas a Fórmula E não. Mas assim, é a segurança, entendeu? Na Fórmula E, o halo ficou bonito. É exatamente. Mas são designs diferentes, né? Carros diferentes, designs diferentes. Enfim,
Mas é exatamente isso, assim, ó. Quantas pessoas que deixaram de ver, né, a Fórmula 1 naquele tempo por causa disso, e você imagina, se acontece hoje um acidente, Deus me livre, né, pelo amor de Deus, que, sei lá, morre o Hamilton, Vettel ou qualquer um outro, não, assim, Deus me livre, né, quantas pessoas não vão... Mas há a possibilidade, infelizmente, não vão, por mais que a Fórmula 1 tenha se modernizado e os carros ficando cada vez mais resistentes e com a potência mais assim dosada, né, de acordo com sua realidade, não adianta, o risco da morte é sempre iminente, não tem jeito. Mas só que... Você tá dirigindo a mais de 300 por hora. Vocês deram o exemplo do trator. O trator é quase que um carro blindado. Você jogar qualquer coisa a 300 km por hora contra um paredão de aço, olha... Deus me livre. Mas... É pura física. Sim. Exatamente, né? Mas, então, eu acho que nós aqui concordamos, né? Acho que o halo veio para ficar e tem que ficar mesmo, né? E tem que ficar Sim, mesmo, eu né? acho que assim, enquanto ele servir o propósito dele, ele fica. Se amanhã ou depois aparecer alguma coisa que seja mais eficiente do que ele, que se utilize aquilo que for mais eficiente. Exatamente. Né? É uma questão de praticidade. A Fórmula 1 não foi uma espécie de evolução durante as primeiras décadas. Tudo aquilo que se colocou nos carros de Fórmula 1, depois foi aproveitado nos carros de passeio que tem na rua. Exatamente. Começou com a suspensão McPherson. Por que não? É teste, não é? Exatamente. Só que a gente não precisa perder vida. Nós vamos perder vidas? Vamos. Nós estamos há quase 30 anos sem perder uma vida. Tudo bem. Uma hora a gente vai perder? Vai. Não, teve o Julius Bianchi, né? No caso, né? Essa foi na parte em que eu não estava assistindo. Ah, sim. Inclusive, eu não vi o acidente do Massa. Eu fiquei sabendo depois desse negócio da mola. Eu fiquei realmente... Eu fiquei desligado mesmo. Quando que você voltou? Mais ou menos em meados do ano passado. E por quê? Assim, de verdade mesmo. E por quê? Porque tá no sangue. Tá no sangue. Tá no meu sangue. E tem uma coisa também... não só a Fórmula 1, eu acho que todas as fórmulas de corrida é a fusão perfeita, é homem e máquina, porque só o carro, por melhor que seja, se o piloto for ruim, o carro não vai render, e muitas vezes você pega um piloto bom com um carro ruim e ele consegue excelentes resultados também nas condições corretas. A fusão homem e máquina é a coisa mais perfeita, dá gosto de você ver. Sim. A segunda corrida desse ano, foi maravilhosa. Do Bahrein, né? Eu adorei aquela corrida. Eu também. Nossa, foi muito legal de ver mesmo. O Leclerc, ele merecia ter vencido, cara. Na boa, merecia mesmo. Com certeza. Deu um show na corrida. Olha, eu fiquei emocionado. Agora eu vou falar uma coisa que eu vi, eu senti, eu não falei pra ninguém. Eu acho que aqui eu posso falar. Eu me senti como da metade da década de 80, da segunda metade da década de 80 até a primeira metade da década de 90. Eu me senti assim naquela corrida. Foi quando eu vi que tinha valido a pena eu ter voltado a assistir. É isso aí. Eu acho que eu também me senti um pouco nisso, viu? Mas é mais pro fim dos 80, no caso, na metade dos 80 pro começo dos 90. O meu não, é como se eu estivesse no fim dos 80, que é quando eu comecei a ter noção, a acompanhar a Fórmula 1, né? Até o comecinho dos 90. É isso aí, né? Olha só, a gente começou falando em segurança e paramos numa viagem no tempo, né? Mas enfim, né? Eu acho que, bom, nosso tempo aqui passa muito rápido, né? Então nós já estamos na parte final. Isso, as considerações finais. Considerações finais, então, assim, sobre o Halo, assim, está. Quais. Vamos falar assim, ó. Vamos
Eu vou começar aqui, ô Marcelo, eu vou começar com o nosso convidado. Né? Você claro, eu até ia falar, não. Começa com o papo. Você que voltou agora, né? O que você diria pra aquele cara que vai lá comentar: esse ralo é uma porcaria, tira essa porcaria daí, tal. Você tem algum. Deixe seu recado, fale o que você quiser sobre esse assunto. Na primeira vez que eu vi, que eu olhei, perdão o termo que eu vou usar, mas assim, eu pensei, que coisa escrota. Foi a primeira coisa que eu pensei. Desculpa, mas eu tenho que ser sincero. Mas aí depois eu fiquei olhando, e na mesma hora que eu pensei isso, eu entendi qual era o propósito daquela peça. É óbvio, não tem como você dizer que você não sabe para que aquilo ali serve. E aí quando eu percebi isso, e aí eu me lembrei de todos os acidentes que eu assisti. Não é só o do Senna, não. Todos os que eu assisti, que foram muitos. E eu lembrei, um monte de gente que morreu hoje podia estar viva. E nada, absolutamente nada, vale a vida de um ser humano. Principalmente quando esse ser humano utiliza o trabalho dele para trazer alegria para outros seres humanos. Então, enquanto isso salvar vidas, que fique e que dane-se a estética. Fórmula 1 é segurança e aerodinâmica. É isso que eu acho. É isso aí, já te agradecendo aí de antemão aí pela participação aí, muito obrigado e volte sempre, né? Você fala bem, né? Fala bem, né, Marcelo? O menino aí fala bem, né? Nossa, demais. Demais. Muito obrigado aí pelo menino. Poxa, agora eu fico mais satisfeito ainda. Eu queria agradecer a vocês dois por essa oportunidade, por estar participando, por estar podendo colocar as minhas experiências de vida na Fórmula 1. Até fica estranho falar isso. É um velho que viveu a Fórmula 1, mas eu vivi a Fórmula 1. Eu vi desde criança, vi ela crescer, eu cresci com ela. Faz parte de mim, faz parte das minhas melhores lembranças. É isso aí, muito obrigado. Então é um amor que fica. Eu realmente sumi durante um tempo, mas eu voltei porque é um amor que está dentro de mim e reacendeu. Não dá para apagar esse tipo de amor. É isso aí, que bom. Que dure eternamente. Vai durar, enquanto durar, ele vai durar comigo. É isso aí. Marcelo? Então, é aquilo, né? Não dá para afirmar se o... Sim, o halo veio para ficar, mas não dá para afirmar que ele vai ficar por muitos anos, porque é aquilo que o Papo falou. Enquanto ele for o mais eficiente, ele vai continuar. Se estudos, né, descobrirem e que isso provavelmente vai acontecer daqui a algum tempo, no intervalo, no prazo de, 5, 6, no máximo 10 anos, algum dispositivo de segurança mais eficiente, aí sim o halo sai. Mas por hora ele vai ficar assim, que fique e que salve a vida de muitos pilotos, porque o que acontece, a Fórmula 1, não só Fórmula 1, Fórmula E, Fórmula Indy, Fórmula 3, Fórmula das Europa, da Europa lá, dos campeonatos que tem por lá, né, das categorias de base, né, ela é composta por pilotos, competidores, né, não gladiadores, porque cada piloto, antigamente, dos anos 50 mesmo, até os 70, cada piloto sabia que pelo menos 2 iam morrer por temporada. E isso é mencionado no filme Rush, No Limite da Emoção. O Will deve ter assistido. Você assistiu, Papo? Eu tenho, inclusive. Eu também, então, livro, tá vendo? Eu tenho o livro e o filme. Então, olha só que bacana, né? Então, inclusive eu fiz um vídeo sobre o livro, né? Sobre esse livro. Que legal, eu vou procurar então. Esse eu confesso que esse... Oi? Eu confesso que esse... Também... Pode falar. Desculpa. Eu confesso que esse vídeo eu não vi, Will. Eu vou procurar. Eu vou procurar lá no canal. Eu vou buscar sobre, vou dar uma olhada. Mas enfim, enquanto o halo foi suficiente, fique, porque com o tempo que aconteceu. Opa!
Não? É isso aí, não. Eu ia fazer uma piada. Ia falar assim, ó, você não viu, então você tá expulso do grupo do Botequim. Tô brincando. Vou te tirar do grupo e aí eu só vou te colocar de volta, fazer uma prova lá do que eu falei no livro, do vídeo sobre o livro. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Puxa vida. Tô brincando. Nossa. Pode não, falar. Tá bom. Não, tranquilo. Pode Porque assim, esse livro no lançamento dele na Bienal aqui no Rio de Janeiro. Comprei o livro. Não consegui começar a ler por uma série de fatores. E ficou difícil de eu ler porque eu ficava pouco tempo em casa, ia para o trabalho e tudo. Quando eu fui começar a pensar assim, não, agora eu vou começar de qualquer jeito, nem que eu tenha que carregar ele para o trabalho. Cadê o livro? Eu não sabia onde estava. Aí o que eu fiz? Comprei o e-book. Eu tenho o livro em e-book e tenho o livro físico. E aí eu consegui ler no e-book, indo e voltando para o trabalho, de ônibus, de metrô, como fosse, e fui lendo e destrinchei o livro todo. E eu só quis ver o filme depois que eu li o livro. Dizem que porque tem aquela mística, né, de que o livro é sempre melhor do que o filme, né? Há controvérsias. Mas são enfim. mídias diferentes. Mas até porque eu acho que nem foi. Você não pode contar a mesma história da mesma forma em duas mídias diferentes. Eu acho que até porque nem foi baseado no livro, né, o filme, né? Enfim. Ah, sim. Tanto é que um bom exemplo... Foi o que eu ouvi, né? Tudo que eu ouvi na época do lançamento do livro, do filme, é que ele era baseado no livro. Bom, então eu tô errado aqui. Mas, pessoal, esse é um assunto para um outro podcast, né? Nós vamos... Seria bom. Vamos... da Fórmula 1. Mas, enfim, pessoal, Marcelo, mais uma vez, muito obrigado também aí pela participação. Muito obrigado mais uma vez ao papo e muito obrigado a você que está nos ouvindo, que nos acompanha, nos apoia, nos ouve, nos assiste. E é isso aí, compartilhe esse podcast nas suas redes sociais, inscreva-se no nosso canal, siga nas nossas redes sociais e nos vemos na próxima semana, no próximo podcast. É isso aí, muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima. Abraço a todos. Tchau.